Sobre os relacionamentos, tem muita coisa pra gente falar. A mais importante delas é que o relacionamento, ele precisa de uma coisa chamada cumplicidade. Basicamente, os dois indivíduos, eles precisam se ver como um só corpo. É isso mesmo. Eles precisam entender que os dois formam uma dupla. E o que uma dupla faz? Uma vez eu estava assistindo um documentário do Exército, mas não era o Exército, era uma tropa de elite americana, SEALs. É uma tropa de elite de fuzileiros navais americano. Eu estava assistindo um documentário e no SEALs, quando tem invasões táticas, né, o objetivo de cada companheiro é proteger a vida daquele que está ao lado. Esse é o objetivo de cada companheiro. Ou seja, a vida do cara que está ao lado depende do companheiro que está no lado dele. A vida do cara da direita depende do cara da esquerda. Que doido, né? Não vamos muito longe. Vamos voltar anos atrás com os espartanos. Para que você pudesse compor o exército espartano, você tinha que ter uma capacidade de levantar o escudo até a cabeça. Sabe por quê? Porque, basicamente, isso mostra que você teria a capacidade de proteger aquele cara que estava do lado. A vida do cara ao lado no exército espartano, dentro da falange, que era a formação de ataque e defesa também grega, o nome era falange. Basicamente, os soldados eles se uniam e agiam como um só corpo numa formação. Falange. Um do lado do outro, e os escudos faziam meio que uma muralha. Então, basicamente, eles avançavam com os escudos e estocavam com as lanças em um determinado momento. E ele matava a testa do exército inimigo. Eles colocavam o escudo, empurravam a testa e estocavam a lança. E depois formavam de novo. O que isso ia fazendo? À medida que havia várias estocadas de lança, o exército inimigo ele ia caindo com cada estocada que ia sendo dada. E ia acontecendo que o exército inimigo ele ia sendo eliminado aos poucos. Enquanto os gregos tinham míseras baixas, o exército inimigo tinha várias baixas. Era isso que garantia o sucesso do glorioso exército espartano. Né? Os caras eram fantásticos, eles sabiam lutar, né? E tinham essa formação fantástica, era a formação da falange. O que isso pode nos ensinar sobre relacionamento? Já parou para pensar? Enquanto eu estava explicando, o que isso pode te ensinar sobre os relacionamentos? Que a pessoa ao lado tem que ser capaz de levantar o escudo até a cabeça, ou seja, ser capaz de primar por suprir determinadas necessidades do outro para que de uma forma
ele possa se sentir seguro, ou seja, com a sua vida protegida. Os relacionamentos são a mesma coisa. O homem e a mulher. O homem tem que estar disposto a contribuir para satisfazer as necessidades da mulher e a mulher disposta a contribuir para fazer as necessidades do homem. Os dois estão levantando o escudo até a cabeça para garantir a vida do outro. É assim que funciona. E isso é a cumplicidade. A partir do momento que há ambos os lados primando por contribuir para com que o parceiro tenha a capacidade de suportar as pressões da vida, ele está sendo um bom parceiro. Eu, sendo homem, preciso estar disposto a ajudar minha mulher a suportar as pressões da vida. E eu também, como homem, preciso ter uma certa inteligência para tomar uma atitude proativa de também não permitir com que a minha mulher seja atingida por determinados eventos externos. Isso é uma tarefa minha como homem. Isso é uma tarefa minha como homem. Eu preciso primar pela minha mulher, como um guardião mesmo. A minha mulher, ela tem que estar disposta a cooperar comigo, a satisfazer as minhas necessidades, assim como eu também tenho que estar disposto a satisfazer as necessidades dela. E você está vendo como esse funcionamento, ele é um funcionamento que agrada a ambas as partes? Os dois, eles não estão em busca só apenas dos seus desejos dentro do relacionamento. Não. Ele está preocupado com o desejo dela e ela com o desejo dele. Eles não são egoístas. Eles não olham só para si, eu. Não. Eles são capazes de flexionar-se para atender o outro. Cara, não tem como um relacionamento não der certo se houver essa dinâmica. Não tem como. Qual é o grande problema dos relacionamentos hoje? A imaturidade. Mas a imaturidade ela é algo genérico. Então, vamos especificar. Primeira coisa. Os indivíduos vão em busca dos seus desejos. Eu quero, e dane-se o que o outro quer. É só eu. Como é que pode casais de jovens namorados que brigam por causa que um quer ver um filme no Netflix e o outro não? Que brigam por essas coisinhas. Então, ocorre brigas por coisas completamente idiotizadas,
coisas que você não precisava brigar. Entende? Coisas que você não precisava brigar. Então, se você em um determinado momento, pelo menos, buscasse naquele filme entender o motivo pelo qual o seu parceiro ou a sua parceira gosta daquele filme, o problema estaria resolvido. Bom, vamos assistir. Vamos assistir, põe aí. Ah, o filme é ruim. Dorme. Mas, cara, você brigar por isso é imaturo. Mas é o que acontece. Então, cara, é louco, né? Mas chega a ser até triste. Mas é assim mesmo. Então não tem como você conseguir ter um relacionamento dessa forma, né? E lógico, um casal nessa maturidade mostra que não consegue agir como um só corpo. Não são capazes de levantar o escudo até a cabeça, né? Então é lógico. Se você está dentro de um relacionamento e o outro, basicamente, tem as suas necessidades ignoradas, pô, ele vai ficar estressado, cara. Ele vai dar problema mesmo. Vai dar problema mesmo. É só você e o outro que se dane. Então essa falta de flexibilidade, ela atrapalha. E isso é uma das coisas que precisam ser resolvidas. E isso é resolvido quando você deixa de ser egoísta, quando você deixa de pensar só em você e passa a pensar no outro. Não custa nada você perguntar o que o outro quer. O que eu poderia fazer por você para melhorar o seu dia? Uma pergunta simples. Se você fizer essa pergunta todo dia, pelo menos uma vez, pro seu parceiro ou pra sua parceira, você vê que tudo muda. Se você for um ser humano capaz de não levar picuinhas, de não brigar por picuinhas, muita coisa muda. Entende? Se você em determinados momentos também buscar ser aquele cara, ou até mesmo, né, se no caso for uma mulher, ser aquela mulher que se atenta para o fato de que é necessário a produção de ocitocina dentro de um relacionamento, né, ou seja, com o toque, com o beijo, com as demonstrações de afeto, isso produz um neurotransmissor chamado ocitocina, que é um hormônio, né, que basicamente ele coopera para a demonstração de afeto, né? Faz você desenvolver mais desejo pelo outro, faz você querer estar ao lado do outro. A ocitocina se encarga disso, né? Geralmente mães têm muita ocitocina pelos seus filhos, entende? O que também é possível ter muita ocitocina pelo seu marido, mas tem que haver demonstrações de afeto para a produção desse hormônio. Então, assim, cara, você já tem muita coisa que faz a diferença dentro de um relacionamento.